Voto secreto. Seu voto somando a verdade. As convenções partidárias terminaram nesta sexta-feira e a região já tem os nomes dos candidatos que vão concorrer aos cargos de prefeito e vice. Os partidos agora têm até o dia 15 de agosto para confirmar essas candidaturas. Em Ribeirão, 9 candidatos vão concorrer ao cargo de prefeito, 3 a mais do que nas eleições de 2012. A disputa pela cadeira do executivo tem estreantes, velhos conhecidos da população e até um pré-candidato preso durante a própria convenção. Fernando Chiarelli chegou com 1 hora de atraso no lançamento da candidatura como prefeito e acabou sendo detido pela Polícia Federal por ofensa à honra da prefeita Darcy Vera na campanha eleitoral de 2012. O Tribunal Eleitoral diz que Chiarelli está inelegível. Mesmo assim, ele garante que vai concorrer ao cargo pelo PTdoB. Pelo PV, o professor Edmur Manfrim será o candidato a prefeito. No PTB, o advogado e jornalista Rodrigo Camargo é quem busca a cadeira do executivo. Pelo PSDB, o deputado federal Duarte Nogueira. Já o PDT fez coligação com o PMDB e definiu o vereador Ricardo Silva. O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Wagner Rodrigues, vai representar o PCdoB. Pelo PSOL, será o médico endocrinologista José Hermenegildo de Martim. O PSB escolheu como representante o juiz aposentado João Gandini. Já o partido Rede lança o empreendedor Fábio Zan. Em São Carlos, serão 6 candidatos a prefeito. 2 disputam o cargo pela primeira vez. O advogado Neto Donato, pelo PMDB, e o ambientalista Dante Peixoto, representando o PSOL. O vereador Valcinir Bragato busca a cadeira do executivo pelo PV. Já o vereador Lineu Navarro tenta o cargo pelo PT. O empresário Ayrton Garcia, que já disputou outras eleições, é candidato pelo PSB. O atual prefeito Paulo Altomani tenta a reeleição pelo PSDB. 6 candidatos também disputam a prefeitura em Araraquara, 2 a mais do que nas eleições de 2012. Pelo PSDB, a ex-vereadora Edna Martins. Outros 2 atuais vereadores também pleiteiam o cargo. Aloísio Braz, pelo PMDB, e João Farias, pelo PRB. O ex-ministro da presidente afastada Dilma Rousseff, Edinho Silva, vai concorrer pelo PT. Nino Mengatti vai representar o PSB. Já o PSOL lança o estudante de Ciências Sociais, Célio Peliciari. Franca terá 6 candidatos à cadeira do Executivo. Pelo PSB, o médico neurologista e ex-deputado federal Marco Aurélio Ubiali. O PMDB fechou o nome da empresária Flávia Lancha para a disputa. O empresário e ex-prefeito Sidney Rocha é o candidato do PSDB. O ex-deputado estadual Gilson de Souza concorre pelo DEM. Já o PSOL lança o professor Tiago Rodrigues. E o PT anunciou o nome de Gilmar Dominici para concorrer à prefeitura do município. Em Sertãozinho, um fato inédito na política da cidade. 13 partidos se uniram ao PSDB e lançaram Zezinho Gimenez à reeleição. Esta é a maior aliança da história do município. O PSB se juntou ao PMDB e outros 4 partidos para indicar o atual vice-prefeito, Walter Almussa. Esta união não agradou a coligação da esquerda. PTN, PEN, PSOL e PT quebraram a cabeça e, após horas de discussão, elegeram o advogado Eliezer Costa para concorrer ao cargo de prefeito. Cláudia Prates nas eleições 2016 para o Jornal da Clube. Voto secreto. Seu voto somando a verdade. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o juiz eleitoral Ricardo Braga Montserrat. Em Araraquara, o promotor eleitoral Álvaro André Cruz. Em Sertãozinho, o advogado e conselheiro da Amacerte Claudinei Luiz Silva. E em Franca, Patrícia Marquezin. Você aí de casa pode participar de nosso bate-papo com a hashtag Jornal da Clube. Confeito, os partidos já escolheram os candidatos. E a pergunta que a gente faz, e agora? Roberto, escolheram, mas não conhecem.
é preciso uma participação muito maior nos partidos políticos, porque eles é que fazem a primeira triagem. As pessoas acabam votando porque nem conhecem os candidatos. E o importante é que se lembre de que secreto é o voto, não o candidato. E esse é o primeiro dado fundamental. O segundo tem uma contrapartida. Já se sabe que como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. A vida é um inventário de decepções. À medida em que nós conhecemos bem uma pessoa, nós começamos a ficar distante dela. Quando a pessoa conhece bem o namorado ou a namorada, aí a pessoa vai até desistir. Porque o ser humano, todos nós somos assim, né? As pessoas, quando começam a nos conhecer mais, ficam distantes de nós. E a mesma coisa nós com os outros. Porque o ser humano não é assim uma pessoa amável e adorável, não. Como são admiráveis as pessoas que nós conhecemos bem, tem esse aspecto fundamental. Mas é necessário conhecer. E a gente pensa que conhece. No máximo, só reconhece as pessoas. Você conhece o Roberto Ribeiro? Não, não conheço. Não, mas você trabalha com ele? Não, mas eu não conheço. Eu reconheço o Roberto Ribeiro. Quem nos conhece mesmo, na alma, é a nossa mãe. Até no jeito de nós olharmos, os nossos trejeitos, as reações, elas nos identificam que nós temos várias maneiras de falar. Com a boca, com os olhos, com o gesto, com a mímica. E ela nos conhece tudo, mas essa é a nossa mãe. Esse é o grande dado. Agora, nós precisamos entender que os partidos políticos têm que aproximar os eleitores. Porque o que é um partido político? É apenas uma ponte que liga a sociedade civil, que na Revolução Francesa chamava-se de Terceiro Estado, à sociedade política, ao Estado. E nós, não conhecendo essas pessoas, nós temos a contrapartida de conhecer, nós podemos votar erroneamente. Agora, é bom que as mulheres participem mais. A máfia diz assim, minta pouco se tiver uma mulher perto, porque elas são melhores detetives do que nós. As mulheres percebem mais rapidamente quando uma pessoa está mentindo. E esse é o primeiro dado. Então, o olhar feminino na televisão, por exemplo, quando o candidato usa a imagem do televisor, o olhar feminino é mais perscrutador da alma humana e das intenções. Afinal, política continua sendo a arte de usar a palavra para esconder o pensamento. Perfeitamente. Bom, agora aqui em Ribeirão Preto com o juiz eleitoral, doutor Ricardo Braga Monserrat. Doutor, as novas mudanças na lei eleitoral, na sua opinião, qual precisa ser a principal preocupação dos candidatos? Boa tarde ao senhor. Boa tarde e obrigado pelo convite. Pode parecer surpreendente, mas a principal preocupação dos candidatos tem de ser cumprir a lei. Eu não imaginei que teria de fazer uma observação dessa natureza numa época em que todo o país aclama a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro é o herói nacional e as pesquisas mostram uma rejeição tão grande às formas de desonestidade e de corrupção na política. Mas, infelizmente, eu tenho verificado que essa observação se faz necessária. Há muita coisa sendo estruturada, sendo criada, que vai criar dificuldades, apesar de a Justiça Eleitoral estar demonstrando há vários anos o seu extremo rigor. E quem entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral vê que o site, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, não fala apenas em rigor, mas em extremo rigor na apuração dessas faltas. E elas vêm se repetindo sob a forma aí de aluguel de CPFs, compra de votos. Eu imaginei que isso tudo fosse praticamente desaparecer nestas eleições, mas agora, infelizmente, já estou convencido de que não vai acontecer. Doutor, o senhor fez uma observação interessante, quer dizer, precisa cumprir a lei, evidentemente que sim. Agora, a Justiça Eleitoral, ela tem funcionários necessários para acompanhar esse cumprimento de lei e aquele que não cumprir ser penalizado, ou a coisa vai trabalhar mais uma vez de uma maneira muito justa? A Justiça Eleitoral não tem corpo próprio de servidores, na verdade tem um corpo muito pequeno. Ela é uma justiça cidadã, também na medida em que ela depende da colaboração de entidades públicas e particulares para funcionar.
90% dos seus funcionários são emprestados por órgãos públicos. E no que diz respeito à fiscalização, embora outros juízes como eu tenham nomeado todos os servidores de seus cartórios para o exercício da atividade de fiscalização, nós não temos como fiscalizar. Quem vai fiscalizar uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto com um auxílio de 20 ou 30 funcionários? Então, o grande fiscal é a população. São os moradores da cidade, são os eleitores. E veja você a nossa dificuldade. Em eleição que presidi há muitos anos aqui em Ribeirão, eu tive notícia de que havia candidato entregando cestas básicas às 4h30 da manhã. Como é que eu vou conseguir descobrir? E o aviso era dado no final da noite anterior. Como é que eu vou descobrir e aplicar a lei se não houver denúncia da população? É com isso que eu conto, porque a população de Ribeirão Preto é predominantemente honesta, séria, de espírito público e de consciência cívica. É com eles que a população, que a Justiça Eleitoral conta. Perfeitamente. Eu vou agora até Araraquara conversar com o promotor eleitoral Álvaro André Cruz. Para o senhor, em Araraquara, principais preocupações? Está sentindo com um clima já um pouco tenso, muito tranquilo, lei nova imperando. Afinal de contas, qual que seria a sua análise? Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. Aderindo e tomando a liberdade de reiterar as palavras do Dr. Ricardo, o cumprimento da lei é essencial. A lei nova traz algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, o cuidado na prestação de contas, na arrecadação de valores, a doação para as campanhas através somente de pessoas físicas, os critérios que serão utilizados para avaliação dessas contas e das despesas realizadas durante a campanha. Nós teremos condição, pelo menos através da própria população também, a exemplo de Ribeirão Preto, como também de outros partidos políticos, de fiscalizar como estão sendo realizadas essas campanhas. Porque um partido fiscaliza o outro, uma coligação fiscaliza a outra, e a própria população também pode nos auxiliar muito nisso. Mas a prestação de contas é um dado muito importante que os partidos devem dar grande relevância para elas. Agora, a gente sentiu que na prestação de conta, um partido até que consegue prestar conta, mas de repente aparecem coisas esquisitas. Tem como melhorar essa prestação de conta? Tem como melhorar a maneira da gente saber como que está sendo gerido um partido político quando participa de uma eleição e não deixar só para depois de alguns anos dúvidas surgirem? Veja bem, o que se tenta fazer, que se fez através da nova legislação, da nova ideia que as pessoas jurídicas não podem fazer doação para campanhas, é justamente diminuir o custo dessas campanhas. E é evidente que todo mundo tem alguma noção de mercado a respeito de quanto custa um tipo de publicidade. Como está proibido, por exemplo, a fixação de outdoors, a campanha em si, a publicidade em si, vai ser em cima de panfletagem no corpo a corpo, na abordagem do eleitor, na visita às residências. Então, todo mundo tem a noção disso. Então, nós vamos poder ter uma avaliação do quanto foi gasto em cada campanha e se a receita e despesas são compatíveis. Eu vou agora até Sertãozinho. Quero conversar com o conselheiro da Amacerte, Claudinei Luiz Silva. Claudinei, sociedade civil está olhando a campanha deste ano, de que maneira? O eleitor, ele está empenhado em ouvir aquilo que vem de proposta ou voltar de novo apenas nas pessoas? Ah, meu amigo, me agradou, não me agradou. Qual é a da sociedade civil agora? Boa tarde, Roberto Ribeiro, professor Golfeto, os demais que compõem esse debate. Roberto, essa eleição municipal, ela será diferente das demais.
tanto pela nova lei eleitoral, o período mais curto, onde o candidato vai ter que gastar muita sola de sapato para correr atrás de voto, mas a sociedade civil, ela tem visto não com muitos bons olhos, devido a essa crise política em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal. Então, a sociedade civil hoje, ela se utiliza muito de redes sociais para tentar ver um pouquinho, analisar os candidatos, analisar a pessoa por trás do candidato. Muitas pessoas que são candidatos, colocam seus nomes à disposição, a sociedade já conhece. Inclusive, nas 3 opções que nós teremos na nossa cidade, a maioria, a grande maioria, são pessoas já conhecidas do candidato, né? Os candidatos, desculpa, são conhecidos do próprio eleitor. Então, ver com não muitos bons olhos esse fato, essa colocação das pessoas que estão aqui para serem escolhidas. Então, eu acho que vai ser uma eleição um pouco diferente das demais que tivemos. Um pouco, um pocão ou só um pouquinho diferente? Olha, muito diferente. Eu acho que vai ser muito diferente, assim, tanto por prazo, e a pessoa vai ter que suar, o candidato vai ter que correr atrás do voto, porque a descrença política, o cidadão está muito descrente na política. A sociedade civil organizada está cada vez mais fiscalizando os atos públicos, então vai ser muito diferente. Perfeito. Vou a Franca agora conversar com a advogada Patrícia Marquezin. Patrícia, Franca teve um prefeito quase que empichado. Não foi, mas não vai participar de uma possível reeleição. O quadro político de Franca mostra a necessidade de mudanças, mostra que vai ser mais ou menos dentro do esperado e que tipo de disputa vem por aí. Boa tarde. Boa tarde para todos. Eu quero agradecer a participação, essa oportunidade de estar aqui. Eu acredito que aqui em Franca nós vamos ter uma mescla. Nós temos nomes já conhecidos na política, nós temos nomes novos. Como todos já disseram antes, as campanhas vão ser diferentes, elas vão ser mais restritas, elas vão ser mais curtas. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, que os nomes conhecidos, eles já saem na frente por serem conhecidos. Mas aqui em Franca, a disputa vai estar entre nomes conhecidos na sociedade, mas não no mundo político, e nomes até muito antigos na política, que nós diríamos que já estão aí na política há vários anos e que estão aqui. O nosso prefeito realmente não está concorrendo à reeleição, mas o partido dele tem candidato e é um nome conhecido, um nome muito forte na política de Franca, mas de qualquer forma eu acredito que a disputa vai ser bem acirrada. Prefeito, todos estão apostando num processo eleitoral diferente para este ano, todos que nós conversamos até aqui. Diferente o processo eleitoral, perfeitamente. Agora, o que a gente tem que entender? Que as nossas cidades estão endividadas e carregadas de problemas. É ano para a gente discutir o comprometimento do orçamento por anos. Juízo para aquele que for eleito ou reeleito? E já passou o tempo. Passou? Disso. Passou o tempo. E muito? Muito, porque dívida é exatamente isso. É uma soma de déficits. Um ano com déficit, o outro ano com déficit. Bom, se alguém poderia dizer, mas nós temos uma LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. É verdade, existe. Mas no item que trata do controle dos dispêndios com o pessoal, nós temos a exclusão do pessoal inativo, nós temos a exclusão de todos os serviços terceirizados, que estão aumentando a olhos vistos, e o lobby de determinados grupos incrustado no Estado impede que essa contabilidade seja feita e os números efetivamente sejam cifras que decifrem a realidade. O poder público brasileiro, naquilo que representa a prestação de contas, é uma esfinge que, para mim, está sem segredo. Nós sabemos perfeitamente quais são os segredos. E temos que entender o seguinte, fiscalização é do Ministério Público, é do Legislativo, é do cidadão, é da sociedade civil, que chamava-se Terceiro Estado, quando Jean-Jacques Rousseau diz assim, quando todos falharem, inclusive a mídia, os meios de comunicação, ainda resta, em última instância, o cidadão.
um dos instrumentos que ele pode usar de maneira clara é a ação popular. Bem nítida a possibilidade de uso. Mas o que nós temos, na verdade, é uma sociedade que saiu da sabedoria e veio para o conhecimento. E que deixou o conhecimento e passou a ser informação. Como informação exige uma interpretação, conhecimento é a capacidade de interpretar informações, e não se interpreta, uma cifra precisa ser decifrada, não se interpreta devidamente, as pessoas ficam com números que não dizem nada. Os números escondem uma realidade, precisa ser devidamente interpretado. Pela mídia, por exemplo, os meios de comunicação perfeitamente têm possibilidade e obrigação de ajudar a sociedade, mas ele precisa entender que ele tem que estabelecer uma distinção entre o que é verdade, que precisa ser dita, e o que é boato. Mas já se diz, e eu já falei no último sábado, nem toda a verdade é para todos os ouvidos. Então é melhor não falar. Essa que é uma realidade. Ou não ouvir? Talvez seja efetivamente. Nós não estamos querendo idealizar a política. Sim. Quando estava organizando o seu gabinete, Vladimir Lenin, do Partido Comunista da Rússia, deixou de maneira bem clara o seu pensamento. E começou. Quem vai ser o comissário da educação? Fulano. Não serve. Aqueles barbudinhos, sim, aqueles chatos do PT deles, eles não servem. O comissário da Fazenda, fulano, não serve. Ninguém servia. E aí ele sentenciou. Vocês querem fazer política com homens ou com anjos? Não tem jeito. Não. É com seres humanos, sim, com todos os seus defeitos e suas qualidades. O que não pode ter um domínio absoluto dos defeitos, dos pecados. Quando os pecados dominam o que nós chamamos de virtude, a coisa ficou ruim. Eu volto agora a Ribeirão Preto conversando com o juiz eleitoral, o doutor Ricardo Braga Monserrat. Doutor, o senhor falou na necessidade da participação do eleitor, da população para ajudar a justiça eleitoral na hora de fazer aquilo que é correto. E uma das coisas que a gente viu nos últimos anos, diminuiu, mas a gente ainda vê, é a cidade emporcalhada por panfletos, por aquelas fotografias malucas, enfim, essa coisa que não há necessidade se a gente tiver uma vida política muito consequente. O senhor vê este ano uma sensação de que vai diminuir? Já teve porcalino pego, doutor? Ainda não, porque ainda não começou o período da propaganda eleitoral. Mas eu tenho uma notícia muito animadora de mais um extraordinário exemplo que Ribeirão Preto dará, acredito eu, para todo o país. Eu tenho um compromisso de presidentes da maioria dos partidos. Quando eles tiverem formalizado um documento, eu vou recebê-los no fórum, vão me entregar formalmente e eu comunicarei à imprensa antecipadamente, um compromisso de seguirem não só posturas municipais que já tratam do assunto, mas estabelecerem restrições no que diz respeito à divulgação da propaganda eleitoral pela forma de panfletos, de papel, em consideração, em respeito a pessoas, inclusive, especialmente pessoas idosas, mas eu conheço jovens também, que já escorregaram e caíram na porta de locais de votação e tiveram de passar por cirurgia. E nós temos uma cidade que não fica longe aqui de Ribeirão Preto, onde uma pessoa de idade, diabética, escorregou nesses panfletos que são espalhados de maneira vergonhosa, triste, no chão dos locais de votação, na entrada, e essa pessoa foi internada em hospital, como tinha diabetes, sofreu complicação e veio a falecer 3 dias depois. Então, parece que já está havendo uma consciência daqueles que são os beneficiários desse tipo de propaganda tão pouco civilizada, de que eles têm uma parcela de responsabilidade muito grande nesses ferimentos, nessas lesões corporais e até nessa morte que aconteceu aqui no estado de São Paulo. A minha expectativa é de que pela primeira vez nós consigamos, eu tentei muitas vezes em eleições anteriores, não consegui, quem sabe desta vez com um empenho das direções dos partidos, nós tenhamos a primeira eleição integralmente limpa sob esse aspecto.
Eu vou agora a Araraquara conversar com o promotor eleitoral Álvaro André Cruz. Tem preocupação em Araraquara também quanto à limpeza da cidade, evitar aquela coisa feia que fica sempre que acaba uma eleição? Muita preocupação. Nós também temos intenção de conversar com os presidentes partidários e, principalmente, orientar a população, lembrar a população que aquelas pessoas que emporcalham a cidade, que sujam a cidade desta forma, não merecem mínima consideração, quanto menos o seu voto. Então, essa preocupação nós temos sim. Da mesma forma com a boca de urna, aquelas abordagens que são feitas às escondidas, próximos das sessões eleitorais, aos eleitores que são constrangidos, são molestados, são perturbados no caminho do seu voto. Então, é uma prática que nós também vamos fiscalizar ferrenhamente, com todas as nossas forças, e por tratar-se de crime eleitoral agora, apenado de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa de 5 a 15 mil reais, é muito bom que prestem atenção e pensem muito bem antes de se fazer. Eu vou a Sertãozinho agora conversar com o conselheiro da Amacerte, Claudinei Luiz Silva. Claudinei, por aquilo que a gente viu na matéria apresentada na edição de hoje do Jornal da Clube, a gente tem lá um aglomerado de partidos à esquerda, tem gente de centro, tem gente um pouco mais conservadora nesse aspecto político aí em Sertãozinho. Isso daí dá uma outra característica à eleição de Sertãozinho, que sempre foi muito quente, muito disputada e agora tem coisas diferentes na hora da apresentação política. Sim, nos últimos 2 dias, Roberto, nós vimos assim, praticamente na quinta-feira, a turma do Já Ganhou. Um conglomerado, uma aliança de partidos, como se a eleição já tivesse findado, sem antes começar. No dia seguinte, já vimos uma mudança, a oposição se fortalecendo e se apresentando, e uma outra terceira via. Então, eu creio que esse detalhe que ocorre na nossa cidade agora com relação a essas três opções, eu acho que vai mudar um pouquinho o quadro que sempre teve na Polícia Sertãozinho, aquela disputa, aquela briga tão acirrada que nós tivemos exemplos aqui no passado. Eu acho que essa briga vai ficar um pouco de lado, porque acho que não terá tempo para tanta coisa. Eu acho que, como eu disse, o candidato vai ter que gastar muita sola de sapato. Cada um vai ter que focar no seu objetivo principal, que é isso que o eleitor quer. Ele quer saber o que eu tenho para oferecer, o que o candidato tem para oferecer. Então, eu acho que a briga não vai surtir tanto efeito direto com o cidadão. O cidadão hoje, o eleitor, ele está muito mais consciente do que no passado. Ele não vai focar nesse diz que me disse, ele vai escolher, ele vai conhecer o candidato, que já vem conhecendo nos últimos 3 anos e meio. Então, isso vai fazer uma grande diferença e eu acho que essa briga de fato, aí até de vias de fato, eu acho que esse ano não deve ocorrer na cidade. Ainda bem, via de fato, uns tabef não faz bem para ninguém não, né? Sem essa coisa, acho que o debate político é necessário sim. Falar em debate político, eu vou a Franca agora conversar com a advogada Patrícia Marquezin. Patrícia, a situação da saúde em Franca, ela vai ser explorada por todos os candidatos no processo eleitoral ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que todos os problemas da cidade, eles vão ser expostos como uma ferida que precisa de remédio. Eu acho que os candidatos vão explorar as falhas das eleições anteriores, dos candidatos anteriores. Eles vão explorar esse assunto, sem sombra de dúvida, é um assunto interessante. Mas antes de qualquer coisa, eu também acho que os políticos vão ter que aproveitar esse curto tempo e não só querer expor as feridas da cidade ou as falhas, mas sim o que eles podem fazer. Principalmente o que eles podem fazer. Eu acho que vai ser um momento curto, uma oportunidade pequena, para eles mostrarem quem eles são, a que vieram e o que pretendem fazer. Eu acredito que as pessoas elas estão um pouco cansadas dessa história, daquele político que só joga pedra, que ele não fala o que ele vai fazer, que ele não expõe a proposta dele. Nós estamos percebendo que, ainda que devagar, a política está mudando, as pessoas também, devagar, porque como
já falaram antes, a gente vê muito santinho jogado na porta, campanha de boca de urna, mas isso também é culpa do cidadão principalmente, que vai lá na hora do voto e não sabe nem quem vai votar. Muitas vezes pega o papel no chão. As pessoas ainda, elas falam assim, não gosto de política, não quero me envolver, sem saber que a política, de uma certa forma, ela dirige o comportamento, o ritmo econômico, o preço do arroz que ela vai comer. Então as pessoas ainda falam, não gosto de política, não quero me envolver, deixa para resolver na última hora, cata o papelzinho no chão e vota aleatoriamente e depois vai colher o fruto desse político que não sabe governar, não sabe administrar a cidade. Então a gente tem que cobrar dos políticos sim, mas a gente tem que cobrar da população, o voto consciente. Não é para votar no papelzinho que ele pega no chão, não. Muito pelo contrário, né? Perfeito, muito obrigado. Doutor Monserrat, deixa eu tirar uma dúvida aqui com o senhor. A votação biométrica, ela vai existir em Ribeirão Preto? Ela é obrigação quando? Só para a gente tirar a dúvida, doutor. Nesta eleição vai haver em Ribeirão Preto uma identificação híbrida. As pessoas que não fizeram a identificação biométrica e foram menos de 9% do eleitorado de Ribeirão Preto, elas vão votar como votaram todos os anos. Comparecem no seu local de votação. Eu insisto para que levem o título de eleitor, porque temos locais com 11 mil eleitores, como é o caso do Colégio Marista, que é o maior de Ribeirão Preto. Vão localizar a sua sala de votação e vai tudo correr como aconteceu todos os anos. Quem tiver sido cadastrado vai receber orientação dos mesários, vai ter 4 oportunidades para se identificar com os indicadores e os polegares e a identificação pelo equipamento do polegar ou do indicador é que vai liberar a urna. Tudo mais, os mesários cuidarão, para o eleitor não haverá preocupação nenhuma. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o juiz eleitoral Ricardo Monserrat. Em Araraquara, o promotor eleitoral Álvaro André Cruz. Em Sertãozinho, o advogado e conselheiro da Amacerte Claudinei Luiz Silva. E em Franca, Patrícia Marquezin. Confetou, para encerrar a nossa conversa, o eleitor deve ficar atento à formação das câmaras, que a gente não presta atenção. Não, claro. Nós somos desatentos, ou se não tanto quanto se deveria ser, em relação à gravidade do assunto. Mas o perigo é que combater a corrupção é sempre o objetivo de quem ainda não chegou ao poder. Interessante isso. É um processo antigo. Agora, 2 trilhos, eleição de executivo e legislativo. Mesmo o parlamentar do partido do chefe do executivo, ele tem, antes de compromisso que ele tem com o partido dele, que ele tem com a legenda pela qual ele foi eleito, ele tem um compromisso com a população. Então é preciso saber que 2 trilhos, legislativo e executivo, levam ao mesmo lugar, mas não se misturam. A ferrovia mostra para nós claramente. É preciso, portanto, haver essa distinção. E a função do vereador é de uma importância fundamental, porque política começa na cidade. Polis, política, gestão da cidade. E é preciso considerar isso. E mais, o Edes, nós falamos muito em Edes Aegypti. Edes quer dizer construção. Uma grande construção é um edifício. Uma pequena construção é uma edícula. Aquele que acompanha a construção, a urbanização, o desenvolvimento da cidade é o edil. É ele que tem que acompanhar a construção, verificar como item fundamental nos dias de hoje, o que efetivamente não tem acontecido, é que uma administração municipal tem que ter pelo menos o controle sobre o seu território. Mas nós temos invasão urbana e rural. A urbana maior, porque a reforma urbana está muito mais premente do que a reforma agrária, que foi assunto do passado. Esse é o primeiro aspecto. O outro dado fundamental é que esse controle tem vazamento. E agora a administração de Ribeirão Preto tem quanto tempo ainda, Roberto? Você tem mais 30 segundos. 30 segundos. E que a administração municipal acabou de realizar um levantamento aerofotogramétrico
como foi Sim. feito em 62 em Ribeirão Preto, num lapso de tempo muito grande, para evitar, pelo menos para conhecer as construções clandestinas. E não pode ter apenas objetivo fiscalista. Então, a administração municipal, com foco no legislativo, tem que começar a resgatar a importância e o trabalho grande que o parlamento tem que fazer em conjunto com o executivo, mas não se misturando. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado. Obrigado.